Olá, gente, boa noite. Que honra estar recebendo aqui a minha prima, Glébia Galvão, gente. Uma honra inenarrável, viu, prima? Gente, antes de iniciar essa conversa maravilhosa aqui, esse papo maravilhoso com Glébia Galvão, nós estamos hoje num momento muito especial do nosso podcast. Inicialmente, eu quero agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de hoje, Glébia, estar inaugurando esse novo espaço do nosso estúdio. Hoje nós demos um passo e podemos dizer que o nosso podcast está profissional. E é uma honra. Por sinal, está belíssimo. E foi feito, gente, essa transformação, essa nova roupagem, com todo o amor e carinho do mundo, pensando em vocês, que nos dão esse voto de confiança e de estar nos acompanhando todas as segundas-feiras. Muito obrigado. E eu, aproveitando uma oportunidade, prima, tem algumas pessoas que foram fundamentais nesse projeto. A minha esposa, Carmen Galvão, meus filhos, minha mãe, minhas irmãs, Daniel que faz tudo acontecer aqui, Robson, psicólogo, sabe, uma pessoa que me aconselha demais, que está sempre do meu lado. Robson, meu irmão, muito obrigado por acreditar nesse projeto quando ele ainda era um embrião. Luedna Sheila participou com a gente. Então, a todos vocês, meu muito obrigado. E especialmente a Deus, gente. E muito obrigado por esse voto de confiança que vocês nos têm nos dado, os nossos telespectadores. Muito obrigado mesmo. E esse espaço, esse cenário aqui, como eu sempre digo, não é meu, minha prima. É nosso. É de vocês. E todo esse cenário, tudo isso, para poder acontecer, nós precisamos dos nossos patrocinadores, que durante toda a live estão aqui sendo repisados, passados para vocês. Entre eles, a Facetep. Transforme seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. Facetep. Com um sorriso mais bonito e saudável, Mireliane Silva Araújo transforma vidas. Especialista em ortodontia e odontopediatria. Ela cuida do seu sorriso com carinho e dedicação. Minha querida prima, eu estive olhando a sua biografia, pesquisando a sua vida a fundo, e que trajetória, que mulher forte, que mulher resiliente. E você tem muito da minha mãe, né, Galvão? A sua forma de vida, a forma que você encarou a vida, principalmente nos momentos mais difíceis. E eu vou iniciar essa live de hoje com o DNA Vozes em Debate, um jeito diferente de se comunicar. E, gente, lembrando que o estúdio tem o nome de Henrique Silva Vanderlei, que é o mago. Relato forte, gigante, fantástico, inspirador, resiliente. E você tem muito daquela doutrina que eu acompanho, que é o estoicismo, Glébia. E como eu disse, você tem muito da minha mãe. Eu vou iniciar dessa forma. Em tudo que foi feito ao longo dessa jornada, nunca foi por ninguém. Sempre fiz por mim. Eu sempre faço por mim. E, consequentemente, me conecto aos meus alunos e as vidas são transformadas. Nunca foi intencional ir a nenhum lugar. Pode ter certeza disso, mas eu sempre me entrego de corpo e alma, com tanta verdade, que as coisas sempre acontecem de uma forma natural e incrível. Quando criança, eu queria salvar o mundo, ajudar as pessoas, mas diante de tudo que me acontecia,
eu precisava me salvar. Eu precisava acreditar em mim, com tanta fé que não sobrava espaço para ninguém. Agora, eu sei que fiz a coisa certa, porque eu nunca poderia ser quem sou com feridas, com dor, com revolta. Eu tenho muitas cicatrizes, mas eu me curei. Para seguir em paz. E hoje eu sei que muitas crianças, jovens, adolescentes, encontram em mim esperança. Eu sou grata por nunca ter desistido de mim. Ao invés de me revoltar com a vida, eu fiz uma revolução com o que tinha. Deus sempre colocou pessoas incríveis na minha vida. Muitas oportunidades, e sempre fui e sou grata por tudo e por cada detalhe até aqui. Eu tive muito medo da fome, da escassez, de não conseguir realizar meus sonhos, mas hoje não tenho medo de nada. Sei que tudo depende exclusivamente de mim. Deus sempre foi o meu confidente, meu abrigo, minha força. Sempre recorro a Ele. Em momentos difíceis e frágeis, Ele sempre me responde e me conforta. Eu sou Glébia Galvão, uma mulher, uma professora de educação física e palestrante de Pesqueira, Pernambuco. Eu sou conhecida por utilizar o atletismo como ferramenta de inclusão social e treinar atletas de grande destaque. Jossá que eu diga. Venho de família humilde e fui a primeira pessoa da minha família a me formar em um curso superior. Desde sempre tive um sonho de retribuir a todas as crianças e jovens que cruzassem meu caminho tudo o que o esporte fez por mim. Ou seja, construir um projeto esportivo para atender essas crianças e jovens da minha cidade. Isso é Glébia Galvão, que está aqui hoje com vocês. Minha prima, uma honra enorme te receber aqui, por tua trajetória gigante, por essa mulher incrível. Eu tenho aqui um tributo, mas no decorrer da live eu vou passar ela para você. A noite é toda sua, prima. Seja muito bem-vinda. Um privilégio enorme te receber aqui no dia que inaugurarmos essa nova roupagem do nosso estúdio. Uma apresentação dessa até dispensa comentários, né? Foge um pouco e é uma viagem no tempo, né? Eu viajo na minha própria história agora, vendo você falar. E quando eu estava escrevendo esse texto para vir aqui, Carlos, e obrigada pelo convite, parabéns pelo espaço, está belíssimo. Para você que não conhece, Vozes em Debate está no Instagram, Vozes em Debate, segue lá, conteúdo realmente verídico, com pessoas de verdade, com pessoas da nossa cidade, inspiradoras, com histórias fortes, e que a gente realmente, nessa geração de tantos fake news, a gente precisa ouvir pessoas com histórias verdadeiras, né? E agradecer pelo espaço de contar um pouco dessa minha história forte, de verdade, muito sonhadora, mas muito realista, e realmente vindo da roça, né? É uma apresentação que dispensa qualquer comentário, e por mais que seja a sua história, por mais que a gente fale, né? A gente está acostumado com as câmeras, eu já dei algumas entrevistas para Globo Esporte, Esporte Espetacular, e por mais que a gente venha contar um pouco da nossa história, sempre mexe, porque, como você bem falou, a gente precisa se curar, né? Então a gente precisa entender o que a gente veio fazer aqui, mas uma honra estar aqui no Voz em Debate para falar um pouco dessa minha história, para mostrar para as pessoas que nada realmente é fácil, que a gente não vive um sonho, que a gente não vem aqui passar férias, que a gente não vem aqui fazer
o meia-boca, que a gente está aqui por algo muito maior, que a gente está aqui por algo tão gigante que muitas vezes realmente é assustador e avassalador, mas a gente está por algo que é completo, que é por um grande grupo. Nunca foi só por mim. E se fosse realmente essa coisa, a gente teria parado a metade do caminho, né? Mas primeiro eu precisei me salvar, porque a gente escuta muito que as pessoas querem salvar o mundo, mas o primeiro é seu mundo, depois você salva o mundo de outras pessoas. E a gente vai se conectando, né? Então, é uma apresentação, assim, um pouco emocionante, né? Como eu disse, eu estou ouvindo minha própria história, mas uma honra, né? Falar realmente um pouco dessa verdade, que a minha vida realmente foi feita em cima de muitas superações. E tem muitas pessoas que não conhecem, acham que é só o esporte, mas isso é um detalhe só, né? O esporte alavancou a minha vida para deixar um pouco mais conhecida, mas por trás dessa professora, dessa treinadora, que todo mundo me conhece por conta de Geossá, que a gente deu nome um para o outro, né? Ele é o carro-chefe da minha carreira, é o orgulho da minha carreira, pode ter certeza disso. Ele sabe disso, ele está aqui comigo, né, agora. E a gente é parceiro em muitas coisas, mas por trás dessa professora existe uma mulher, existe uma filha, existe uma tia, né? Existe uma vizinha, existe uma prima, existe uma amiga de trabalho, mas é isso. Então a gente vai conversar muito, pode ter certeza. E, gente, ó, Glébia trouxe aqui para presentear vocês, viu? Com 2 lindas camisas do projeto, né, Glébia? Isso. E mais o que, Glébia? É um passeio duplo, para quem não sabe, eu sou sócia com o Geossá, da Liberbike, é uma empresa de passeios de bicicleta, e a gente tem 5 bicicletas de trilhas, né? Bicicletas essas que a gente anda aqui, a gente vai fazer um sorteio duplo, porque sozinho ninguém vai alugar algum, né? É sempre bom estar acompanhado, a vida é sempre bom estar próximo às pessoas, e a gente vai sortear um passeio duplo, né? Pela Liberbike, que é a nossa empresa de aluguel de bicicleta. E ele já concordou comigo ali, né? Eu trouxe mais isso, então são 2 blusas e um passeio duplo de bicicleta. Olha, Glébia, sua presença hoje aqui é tão incrível, recebemos aqui da Top Model de Veridiana Vasconcelos, um conjunto belíssimo para ser Sorteado. sorteado. Vê que coisa linda, vê que maravilha. Oh, Veridiana, arrasou. Mas aí, Veridiana, eu vou deixar para a próxima segunda-feira esse, porque hoje a gente já tem demais. Aí eu apresento ele novamente segunda. Você concorda? Deixa aí seu comentário. Deixa aí o comentário de vocês. E qual vai ser a logística para o sorteio? Como é que a gente faz? Aí, Algum comentário? Algo que possa fazer com que você seja sorteado? é isso aí, Carmen e Daniel trabalham nos bastidores fortes. Você vai ver como vai ser. Muito Mas, bem. gente, ó, fica conectado, viu? Senão vamos perder tanto o passeio duplo como as belíssimas camisas aqui, viu? Você vai até para treinar, são uma malha mais fininha, dá para treinar. Daqui a pouco a gente abre para você ver como Abre, a abre camiseta sim, bonita. abre assim. Glébia, minha prima, minha querida, a gente não pode falar de Glébia sem falar de Geossá. Não podemos falar de Geossá sem falar de Glébia. É bem linkado os dois. Então, Glébia, esporte, Geossá, uma alquimia fantástica. Sonhamos e estamos realizando o Instituto Esportivo Fábrica dos Sonhos. Você e nosso irmão Geossá. De onde partiu esse sonho, esse encantamento em ajudar tantas crianças, jovens e até adultos, né? Minha prima. Então, você lendo aí um pouco da minha história, quando eu escrevi o texto, eu sou Glébia Galvão, sou uma mulher de 44 anos, sou pesqueirense, vim da área rural, nascida e crescida na roça, e vim para a cidade com 3 anos de idade, porque era a 4ª filha da minha mãe, né, dos meus pais. E por ter tantos filhos, eles acharam mais preocupante por conta da questão de adoecer, estar tão longe. E alugaram uma casa na cidade, né, no Centenário, que inclusive eu sempre passo nessa casa e sempre é bom recordar. E ali depois nasceu mais 2 irmãos meus, que são os mais novos, é um casal. E se tornaram uma família de 8 pessoas, 6 filhos, meu pai e minha mãe. São vivos ainda, tenho todos. Só um irmão meu que já falecido. E na escola, eu sempre fui uma menina muito diferente, né, do meu tempo. Sempre fui ali mais sonhadora, mas sempre fui uma criança muito agradável. Sempre fui uma criança de tentar ajudar todo mundo. Na minha infância, eu tive um irmão com deficiência, né?
E tive pessoas na minha sala de aula que tinha pessoas com deficiência. Eu sempre tive uma afinidade com essas pessoas, sempre proteger, cuidar. Então, da minha jornada começou mais ou menos aí na minha infância. Por ser essa criança tão diferenciada, então uma criança muito esperta, muito comunicativa, sempre fui de fazer muitas amizades, sempre gostei de pessoas mais velhas. E é interessante quando eu penso na minha infância, que eu sentava na janela da minha casa e olhava para a serra, e minha mãe trabalhava na peixe. Por isso que na minha biografia diz assim: eu sou filha de um agricultor que fui criada na roça, no plantio de tomate, para a fábrica peixe. E minha mãe trabalhou muitos anos na fábrica peixe, né? E eu vinha lá do Centenário, morei próximo ali ao Eliseu, buscar ali leite. Todo dia de manhã eu vinha com a leiteira, pegar 2 litros de leite. Hoje ali é um bequinho entre a Escola Ideal e a Peixe, né? Hoje ali é uma fábrica de roupa. Eu sempre, todos os dias de manhã eu vim buscar. Mas meu sonho era entrar na Peixe, para saber como funcionava aquela magia, as máquinas, né? E minha mãe trabalhava, muitas vezes ela passava a noite, que era aqueles períodos que saía de manhã, fazia a pernoite e voltava no outro dia. Então, por muitos dias da minha vida, eu via minha mãe dormindo, né? Muitos filhos para cuidar. E meu pai trabalhava depois na serraria, deixava a roça, depois voltava, quando era no período chuvoso, né? E aquele sonho ali alimentado. Mas quando eu fui para o Cristo Rei, eu conheci o esporte, né? Foi apresentado ao esporte. E eu acho que ele foi mais apresentado, eu apresentada a ele do que ele a mim, né? Mas nunca foi uma pessoa assim muito talentosa. Como eu tive a honra de treinar a Geossai e alguns atletas de destaque hoje também. Mas assim, eu vi no esporte não algo que eu pudesse fazer para ser um atleta. Mas eu entendia, né, que ali tinha uma oportunidade de ser alguém na vida. Porque de onde a gente vinha, filho de analfabeto, de uma infância humilde, esse medo da fome, como eu disse, né, que a gente passou muita necessidade, que isso não é para engrandecer, mas é verdade, né? A gente não veio de berço de ouro. E muitas vezes a gente não tinha nem o que comer. Então a gente andava na casa de um, na casa de uma tia, na casa de um vizinho, fazia uma coisa ali para realmente encher a barriga, né? E eu tive muitas ajudas, muitas pessoas chegaram nesse momento. Mas quando eu descobri o esporte, eu vi uma oportunidade. Então eu jamais pensei em viajar, jamais pensei em fazer atleta, jamais pensei, nunca. Era sempre vivendo um dia de cada vez e entendendo que ali tinha uma oportunidade de eu crescer na vida, dizer, não, eu não quero isso para mim. Então eu sempre usava muito essa frase, eu não quero isso para mim. Eu não quero trabalhar para ninguém assim, ser escrava de uma pessoa, estar na cozinha lavando prato, porque para o futuro que a gente olhava, né, que eu via minha mãe, minhas irmãs mais velhas, que eu tinha 2 irmãs mais velhas, trabalhando em cozinha do outro, eu dizia, sendo babá. Então não era por orgulho, é porque eu sabia que eu tinha um potencial, né? Então ali eu vi uma coisa tão diferente que muitas pessoas até me pediram, né, a minha mãe para me criar, algumas madrinhas, e eu digo, não, só se você levar meus irmãos. Entendeu? Assim, então era muita coisa ali. Então o esporte ele me fez sonhar, mas o esporte transformou a minha vida, né? Porque ali, quando eu tinha meus 14 anos, eu fui minha primeira competição. E o esporte já me levou para Arco Verde, eu nunca tinha saído de Pesqueira. Eu fui para Recife, vi o mar pela primeira vez, vi avião, eu fui sozinha sem meus pais. E para entender um pouquinho dessa história, minha mãe nem queria que eu fosse, né? Ela não queria deixar. Eu tinha 14 anos, eu passei a noite acordada no sofá, com as pernas dobradas aqui, vestido com a roupa que eu ia competir, que inclusive eu tenho uma foto. Nas minhas redes sociais eu sempre gosto de colocar essa foto, porque eu me lembro que ali eu nasci de novo, né? Ali, quase completando 15 anos, eu nasci de novo. Então a gente vive e nasce e morre muitas vezes, né? Mas assim, a gente precisa renascer para viver esse sonho e buscar realmente essa força que a gente tem, né? E o esporte ele veio com isso, só que sempre teve muita dificuldade. Eu não tinha um tênis, eu não tinha alimentação, a gente não tinha aquele apoio que hoje é totalmente diferente, né? Hoje os meninos, por mais dificuldade que hoje ainda o esporte tem, que é uma ferramenta muito complicada de se lidar, e é uma ferramenta que está em construção, e a gente precisa se unir para que o esporte ele cresça, que a gente não está aqui por interesses próprios, né? Se eu tivesse minha vida, pode ter certeza do que era antes, que eu saí do sub-zero para o que eu estou hoje, pode ter certeza que eu sou uma pessoa muito rica, em todos os sentidos, né? Questão financeira, a gente não está milionário na conta, mas não é questão financeira. É realmente de onde a gente veio desse sub-zero. E esse esporte sempre ali latente, sempre batendo, né? E eu entrei num projeto para ser voluntária, para trabalhar com pessoa com deficiência em 2000. Eu tinha terminado a escola, não queria ir para o comércio, sempre fugindo, porque o comércio eu sabia que ia me escravizar, né? O comércio tinha uma hora para chegar, hora para sair. E você passou pelo comércio, Passei, né? tive que passar. Mas por ser do sub-zero onde a gente estava, né? E assim, por ser realmente muito pobre, muito humilde,
né? A gente construiu uma casa própria, acho que eu tinha meus 16 anos, eu fui ter uma TV em casa, geladeira aos 18 anos, né? Eu não tinha tênis, eu não tinha uma roupa para treinar, então assim, por muitas vezes eu voltei para casa porque eu não tinha uma roupa adequada para ir para a escola. Então parece que a gente está falando ali de 1950, mas é de 2000, 96 até 99 ali onde eu estudava. Então era tudo muito diferente, né? Hoje a vida ela é confortável, ela é uma vida mais fácil, mas realmente assim minha vida foi muito dura, né? Minha vida ela foi assim muito difícil de ser construída. Mas quem me conhece sabe que eu nunca reclamei de nada. Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre lutei muito, principalmente, e hoje eu luto muito ainda, né? Para ser quem eu sou, né? E hoje, olhando para essa minha história, como você bem falou ali, eu vi que tudo valeu a pena, né? E o Instituto, ele nasce desse sonho, né? O Instituto, ele nasce daquela menina de 14 anos que estava numa competição e viu no esporte uma ferramenta, né? Eu sempre falo que é uma ferramenta de inclusão social, porque meu carro-chefe sempre foi as pessoas com deficiência, né? Eles sempre foram pessoas que chegaram até mim. E eu sempre sou honrada por tudo isso, né? Porque, é como eu disse, eu não estou aqui para passar férias. Deus me trouxe aqui por um legado muito maior, né? E para onde eu estava, para o que eu estou hoje, pode ter certeza, eu sou muito feliz. Mas tem muita coisa para ser feita, né? E a gente está construindo essa história. Então, o Instituto nasce desse sonho de não ter tido uma oportunidade, de não ter tido uma estrutura e não ter tido uma pessoa, né? Ali, a professora que eu tive, ela inspirou a gente, mas ela foi embora por outras oportunidades. E Pesqueira, ela sempre foi uma terra que respirou esse esporte. Quem acompanha a história de Pesqueira sempre entendeu que Pesqueira sempre foi muito forte no esporte. Mas a gente pensa muito pequeno quando a gente traz para o esporte essa coisa de sempre trazer a responsabilidade para as pessoas. Mas essa responsabilidade, até quando eu já tivemos esse sonho de trazer o Instituto Fábrica de Sonhos, que esse nome é uma alusão à Fábrica Peixe, pela nossa história, que a gente sonhou muito, pode ter certeza, quando eu encontrei ele, né? Tinha esse sonho e as pessoas falavam muito que tinha um talento, que tinha tudo ali, mas a gente sempre teve muito pé no chão. E quando teve esse nome, Fábrica de Sonhos, foi realmente de... Tudo chega a gente, né? Como eu disse, eu sempre tive Deus como meu confidente. Mas Gelsa, ele não só foi meu atleta, ele foi meu amigo, ele foi meu parceiro, a gente é sócio em alguns projetos, a gente é sócio no Instituto também, né? Hoje ele é o presidente, atual presidente do Instituto. E quando a gente pensou numa casa, né? Então, uma casa que precisa acolher pessoas. E para a gente, quando a gente vai casar, construir uma família, a gente quer um trabalho, a gente quer construir uma casa, a gente quer ter um carro para servir nossa família. Então, por que o esporte não pode ser uma coisa planejada? Né? Então, muitas pessoas passaram pelo esporte de Pesqueira, sonharam, pode ter certeza, mas não tinham um pé no chão. Ou, para isso, você precisa abrir mão de muitas coisas. Mas não é abrir mão, é porque esse é um legado que poucas pessoas conseguem seguir. Porque se a gente lê a história de pessoas como Gandhi, Jesus é o maior, com certeza, né, de todos os tempos, do próprio o Gandhi, como eu disse, o presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que eu sou muito fã dele. Eu também. E acompanho, assim, sempre li pessoas inspiradoras, né, e gosto de ler sobre. Mas você vê que foram pessoas que não desistiram de si, mas acreditavam em algo muito maior. Mas eles acreditavam tanto neles que Nelson Mandela libertou a África do Sul acreditando nele, na própria liberdade, né? Então o Instituto ele vem com essa liberdade. Eu não abri mão de nenhum sonho meu, pode ter certeza. Gelsa nunca abriu mão de nenhum sonho dele, pode ter certeza por conta disso. E construindo esse sonho gigante, a gente nunca abriu mão dos nossos sonhos. Através dos nossos sonhos a gente está construindo esse sonho, né? Então é algo surreal para muitas pessoas, mas para a gente, quando nós pensamos nele, é algo tão concreto que ele sempre existiu, né? Então, concretamente, logo, logo ele vai estar aí. Então, o Instituto ele vem nessa pegada de trazer uma dignidade, trazer dignidade às pessoas. Esperança. Isso. Que maravilha, prima. Aqui. Gente, continue aí participando. Daqui a pouco tem os brindes, viu? Carmen, tem alguns comentários já? Alguém que vai anotando aí. Minha querida prima, eu sei que são vários e vários exemplos que você tem aí para compartilhar, mas você pode compartilhar com a gente uma experiência marcante que viveu recentemente. Eu li também na biografia, você viajou para a Suíça, se eu estiver enganado, Alemanha, Tóquio, para a Olimpíada de 2016 no Rio. Glebe é do mundo. É interessante um fato... Recente. Recente. Olha, para não deixar muito aberto, aí eu fui buscar isso recente.
Eu vou citar esse do Fomento Esportivo, né? Sim, O Fomento Esportivo é um projeto do governo do estado certo. que ele injeta recursos financeiros em instituições que alavancam o esporte em Pernambuco. E para concorrer a isso é algo muito marcante, porque é o primeiro projeto que o Instituto Esportivo Fábrica de Sonhos, são quase 300 mil reais de investimento que vai chegar para o Instituto, e a gente vai alavancar o esporte de pesqueira. E pensando nesse, o Instituto já tem 4 anos, é algo que cresceu, é como um filho, que ele é gerido, ele é fecundado, vai Criando. formar, né, fazer o formato, e a gente precisa ter paciência. Até 9 meses ele vai crescer, ele vai engordar, vai sempre ter vida, né? Exatamente. Antes dele ser fecundado, ele era o óvulo, era o espermatozoide, então sempre teve vida. Então o Instituto é mais ou menos isso. O Instituto, a gente tinha vontade, mas a gente não podia falar de algo tão concreto quando a gente não tem. É como você ter uma casa construída no vento. Então você não constrói uma casa no vento, você constrói sobre bases sólidas. Então o Instituto ele precisava de uma base sólida. Então qual seria essa base sólida? Ter um terreno. E para ter esse terreno, e para ter essa liberação dessa documentação, que não é tão fácil, a gente teve que comprar esse terreno. Então a gente paga, no caso eu e o Geossá, pagamos esse terreno todo mês por conta da documentação desse terreno para ser liberado. Então a gente foi aprovado recentemente nesse fomento esportivo. São quase 300 mil reais de investimento que vem do governo do estado para a gente injetar em algumas modalidades, como atletismo, natação, taekwondo e karatê. São 4 modalidades que a gente vai injetar em Pesqueira agora, e vem através do Instituto Esportivo Fábrica de Sonhos. E mesmo sem ter a estrutura, né, sem ter ela construída, que a gente tem um terreno e tem a pista de atletismo, que está lá, nós treinamos todos os dias nele. Inclusive, quem segue já sabe que posta mais, eu só reposto. Ele posta todo dia, ou esse mês, que é mais chuvoso, porque é questão de terra, a gente está treinando na academia, né, que a gente precisa de um suporte melhor, e por ele também tem uma questão de alguns detalhes no treinamento, a gente não fica treinando salto o ano todo, para quem não entende, a gente não pode treinar, né? Porque a gente estoura o atleta, a gente precisa ter tudo organizado, né? Existe uma planilha de treinamento para ser seguida, e o Instituto ele veio, né, com esse presente maior, então o que eu posso pegar deixa é esse realmente, mas tiveram realmente muitas coisas que marcaram a minha vida, né? Acho que a própria faculdade foi a maior virada de chave na minha vida, porque é como eu te falei, de onde eu vinha, do Sub-Zero, eu não tinha ninguém para olhar e dizer, eu vou me espelhar em quem? Né? A mulher que eu tinha inspiração era minha mãe, mas minha mãe só trabalhava. Né? Kleber, como é o nome dela? Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, uma boa noite para a senhora, viu? Que exemplo a senhora deu à sua filha, que educação maravilhosa. E o pai, Kleber? Geraldo Galvão. Seu Geraldo Galvão, parabéns também, viu? Continue então, aí. Eu sempre tive essa inspiração da minha mãe, essa mulher forte, trabalhadora, mas assim, eu via minha mãe trabalhando muito, no pesado, então eu entendia que ela, porque não tinha estudado, né? Então, assim, não teve oportunidade. Meus pais não foram à escola. Minha mãe foi alfabetizada em casa, pelo rádio, escutando as músicas de Roberto Carlos. E ela escreve belíssimo, é uma mulher que fala bem, muito inteligente, nunca foi na escola, viu? Ela não tem formação nenhuma. Vamos trazer ela aqui? Ela adora que ela é bem vaidosa, por sinal. E esse fato, então você abriu aí um detalhe, e quando eu era atleta, o atletismo me levou para Recife, eu como atleta. Foi o lugar mais longe que eu consegui ir na minha vida. Como professora, o lugar mais longe que eu consegui na minha vida foi na Alemanha. O Geossá foi no Mundial, onde tivemos o melhor resultado da carreira dele, que ele soltou 1,93 m, ficou entre os 3 primeiros do mundo. Inclusive, hoje estamos entre os top 10 do mundo também, ainda estamos ali, graças a Deus. É um trabalho de formiguinha, né? Que ano, Kleber, esse da Alemanha? 2018, nós fomos para a Alemanha. Bem recente. É bem recente. Né? Então, assim, a gente foi para alguns países. Geossá foi mais que eu, Suíça e Tóquio eu não fui, porque existe convocação e eu não fui convocada, mas ele chegou aí para a Suíça e para Tóquio. Né? E o Rio foi onde começou tudo, né? Começou um sonho 2016. de garoto em 2016. Então, eu conheci o Geossá em 2011 ali, mais ou menos. Foi a primeira competição dele. Mas não almejava nada. Assim, de verdade, no esporte, o que eu vejo? Eu vejo uma oportunidade dos meninos mudarem de vida. Eu nunca, como eu disse lá na fala, e você leu bem, eu nunca fui para o esporte achando que eu ia para algum brasileiro, nunca. Pelo contrário, os meninos, quando entram, eles pensam nisso. Né? Até porque o talento é deles. A gente só vai dar aquela mãozinha e impulsionar para subir o primeiro degrau. Mas não é que eu nunca pensei nesse sentido para ser orgulhosa, não, é porque, de verdade, o figurino tem que ser deles, né? O patamar, aquela coisa forte,
o primeiro lugar, como a gente fala, a oportunidade sempre chega mais para eles. A gente, assim, eu sou professora. É como eu sempre digo, você quer ser atleta, você tem que se dedicar muito, porque eu sou professora. Então, assim, eu já sou professora. Disso não vai passar. Mas o atleta, ele começa num nível, ele vai melhorando, se ele quiser, né? Então, eu sempre vejo o esporte como uma oportunidade de mudar de vida. Como foi com a minha, eu sempre vejo isso. Então, não são muitos atletas que você vai revelar. Até porque nem todos querem. Né? Então, a gente precisa respeitar quando a pessoa não quer. Então, hoje o Sá chegou ao patamar que ele chegou porque ele quis. Ele é muito grato, ele sempre diz isso a mim. Eu sempre também digo a ele, mas se você não quisesse, não adiantava nada. Porque para estudar e fazer um atleta, não é que seja fácil, mas é para mim. Porque eu já sei como é, entendeu? Só que não adianta você querer fazer alguém que não quer ser feito. Né? Então, assim, quando a gente alavanca um atleta... Alguém que não quer seguir a disciplina de um atleta. Então, caso você quer treinar, quero, mas no dia a dia você mostra isso? Não, então eu não posso perder tempo com você, porque tem outras pessoas que têm esperança que ali possa sair alguém, entendeu? Tanto é que eu nem sei te dizer quantos alunos passaram na minha mão. Eu só alavanquei um, porque tinha que ser ele. Não sei quantos vão passar ainda. Não sei, porque não é sobre eu mais. Eu já fiz o que tinha que ser feito, mas é sobre ele. Né? Se ele quer realmente. As oportunidades, elas estão aí. Então, quando o atleta vai para o alto rendimento, ele vai ter a Bolsa Atleta, ele vai fazer viagens, ele vai conhecer o mundo, ele vai entender que ele não é a única pessoa do mundo a fazer o esporte, ele vai entender que se ele estiver ali, a vida dele vai melhorar. Né? O esporte ele tem esse poder. Ele é muito essa sofrido, magia, né? Total. Né? E a gente vê tantas pessoas inspiradoras. Né? Hoje o esporte alavancou a vida de tantas pessoas que não tinham condição, como a nossa. Né? E estão tantos países. Tu imagina eu sair do sub-zero, de uma família semi-analfabeta, da roça, tá na Alemanha, no Campeonato Mundial de Atletismo, entre os 3 melhores do planeta. E, assim, pra gente foi uma coisa tão natural que é engraçado que as pessoas sempre... E a gente fala muito isso na Jossá, que as pessoas sempre acham que a gente tá no auge. Que a gente sempre viveu o auge de tantas coisas grandes que a gente construiu. Mas a gente nunca viveu o auge. A gente viveu cada dia como se tinha que ser vivido. O auge lá ainda vai acontecer, pode ter certeza. Vai ser tão grande que muitas pessoas não vão absorver, mas a gente já entendeu tudo como vai ser feito. E para algumas pessoas não vai ser verídico, mas para a gente vai, porque é uma coisa que é construída todos os dias. Né? O pódio ele é 1 minuto. Você recebe a medalha e você desce e começa a treinar de novo. Né? Então a vida é isso. A vida é sobre recomeçar sempre, continuar sempre, treinar sempre, porque os momentos bons eles duram bem pouquinho, segundos. Né? E a gente se apega a esses momentos bons, mas a gente se reconstrói todo dia. Desceu do pódio, começa a treinar de novo. Ô Gleber, eu estava lendo uma reportagem de Mike Phelps, aquele nadador americano. E em 5 anos de treinamento, ele descansou só 5 dias. Então, você acha que... É uma pergunta que me fazem muito, mas da disciplina, que a gente acha que é foco, que é disciplina. Não é sobre isso. É sobre você saber onde você quer ir, e como você quer ir, e como você quer chegar. É sobre entender o que você tem que ser feito, da forma como tem que ser feita, porque você abre mão de muita coisa, pode ter certeza. Mas a gente não pode romantizar. Porque, veja, em 5 anos ele descansou 5 dias. Ah, mas é absurdo para você. Mas para ele que sabia onde queria chegar e o que tinha que ser feito, ele fez da forma correta. Então as pessoas, elas querem, mas não pagam o preço. Então é uma frase que a gente sempre diz muito, muitos querem, poucos fazem. Né? Então, assim, o esporte realmente ele é algo desafiador. Hoje a gente está aí com um grande atleta, desafiando todas as leis que você possa imaginar, que é Cristiano Ronaldo, que com certeza, depois de Pelé, com certeza ele é o maior de todos. Eu admiro muito pelo ser humano que ele é, mas pelo atleta que ele é disciplinado, né? Que a gente traz pela disciplina. Mas é isso. É como você fazer voz em debate. Por que você fez esse lugar? Tem algo muito maior por trás. É um sonho, é o que você queria construir. Você construiu o melhor lugar, lindo, um lugar aconchegante para receber as pessoas. Então, é você dar seu melhor todo dia para construir algo em prol de algo muito maior que isso. Então, o esporte ele traz essa visão de você construir algo muito maior em prol de outras pessoas. Porque é uma alusão que eu sempre falo e é uma frase que eu sempre digo muito, até quando a gente está conversando, porque a gente conversa muito sobre a vida, a gente tem que lembrar que a gente vai morrer. É verdade. Né? E como você viveu? Como é que você está vivendo? O que você fez para mudar a sua vida e a vida dos outros? Lamentar não adianta. Né? Reclamar também não. Achar que você é vítima também não vai funcionar. Até porque todo mundo é um projeto de Deus. Né? E quando você é um projeto de Deus, Deus não faz projetos que falham. E Deus investiu muita coisa em você. Só que quando não deu certo, foi você que desistiu.
Ele estava ali o tempo todo, né? E as coisas ruins, elas vão vir para mostrar que você é capaz, né? E eu pude entender nessa minha trajetória o que era a fé. A fé é algo que é concretizado quando você realiza algo, né? Nós somos um pensamento de Deus. Quando Deus traz você aqui, Ele traz como um pensamento. Você já vem pronto. A gente não vem como uma tábua rasa. Né? Quando você fala sobre o estoicismo, quando você falou lá, é algo que eu leio muito sobre. Né? Eu leio muito sobre estoicismo, filosofia. Eu sou uma pessoa que vive estudando muito, pode ter certeza disso. De uns tempos para cá, muito mais, porque eu pego no pé dos meninos para estudarem. Eu fiz faculdade porque era meu sonho ser professora de educação física. E eu sempre digo aos meninos para eles estudarem. Sempre digo que tem que estudar. Mas não necessariamente fazer faculdade, mas estudar para a vida, para não se perderem. Gleb, eu anotei aqui e assim, são muitas as reflexões que, se a gente começasse a conversar aqui, a gente não ia parar mais não, viu? Mas, ó, vê que coisa interessante você falando da educação, como ela é transformadora. Porque a educação transformou a minha vida, a vida da minha família. Eu conheço bem essa história. É inspiradora também. Mas veja mesmo o que eu anotei aqui, para a gente discutir aqui nesse bate-papo incrível. Eu estou muito preocupado com o fato de que as pessoas se preocupam excessivamente com o dinheiro e não com sua maior riqueza, a educação. Eu li isso aqui, foi em um livro, eu não estou lembrado qual foi o livro, mas essa parte aqui eu destaquei bem e trouxe hoje aqui para o nosso debate, para esse nosso papo. Por quê? Porque a educação transformou a nossa vida. A educação transformou a sua vida. E, Gleb, você falou muito bem disso, não é por dinheiro, é por algo muito maior. A educação, ela, no Brasil, ela precisa ainda de muito investimento, eu acho que inteligentemente, não é nem financeiramente, porque somos um país rico. Né? Então, não é por falta de dinheiro. Mas a gente precisa de pessoas que acreditem na educação e que transformem a educação. Temos grandes profissionais. Eu digo porque eu já furei a bolha, já fui para vários estados do Brasil. Sou muito conhecida no Brasil, não por orgulho, mas por saber chegar e saber sair de qualquer lugar. A gente é muito respeitado, tanto é que quando eu vai sozinho para algumas competições, é sempre, cadê Gleb? Cadê Top? Né? Que me chamam de Top. E às vezes quando eu estou sozinha, sempre tem essa alusão à minha pessoa, a ele, assim. E a educação é algo muito poderoso. No começo você falou que eu tive medo da fome, da escassez, né? E quando a gente fala sobre fome, sobre escassez, vem muito essa questão de hoje a gente juntar coisas. Então, de onde eu vim, eu virei muitas chaves. Né? Então, posso ter certeza que eu sou a realização dos meus ancestrais. Eu realizei muitos sonhos de pessoas que vieram antes de mim. Óbvio que eu realizei porque meu pai, minha mãe, meus avós, quem veio antes de mim, abriu portas para que eu chegasse até aqui. Nada foi fácil. E quando eu entendi isso, né, que através da educação, porque nenhum da minha família, até minha mãe, teve acesso à educação. Minha mãe aprendeu a ler e escrever, era assim, minha mãe é a primeira filha de 11 filhos. E ela veio para cá da Paraíba com 2 irmãos e morou num sítio aqui na Floresta, que ainda tem a casa da minha avó, né? E quando meu avô saía, que ele era produtor de farinha, ele tinha uma lavoura de farinha, né, a mandioca, fazia farinha, produzia farinha e trocava. Naquela época você trocava mercadoria, se pegava pouco em dinheiro, né? E por se pegar pouco em dinheiro, se gera essa escassez na família, né? Sim. Você vai guardando porque você tem medo, porque se você não tiver, você vai passar fome. Então, quando eu falo isso na minha história, realmente porque eu passei muita necessidade. Eu fui dormir muitas vezes, vai dormir, que daqui a pouco a fome passa, entendeu? E a gente vai para a escola como uma ferramenta, e a escola não era como ela é hoje. A escola não tinha merenda naquela época, né? Você sabe disso. E quando a gente vai para a escola, a gente vai com esperança. Porque se eu pensasse em dinheiro, pode ter certeza, se a gente fosse juntar tudo com medo de perder, eu até teria um dinheirinho junto, mas não teria vivido nada. Eu nunca tive medo de viver, de abrir mão de muitas coisas e de viver gastando ou de fazendo o que tem que ser feito, né? Só quando a gente pensa em guardar dinheiro, quando a gente pensa em ser milionário, se você pensar por você, não vai fazer sentido. É algo que você vai construir, mas você chegou num jogo para jogar, você não tem plateia. Então, assim, como foi em Tóquio? Tóquio estava na pandemia. E os meninos competiram sozinhos. Era o Brasil e tinha o técnico na arquibancada. Eu não estava lá, mas já estava, a gente pôde acompanhar. E a gente viu como é cruel algo sem plateia. Né? E a gente não faz para ser aplaudido. Mas
se a gente olhar, de verdade, a gente faz para ser aplaudido, né? E a educação, ela é essa ferramenta poderosa. Porque de todo mundo que eu conheço que foi tão transformador, as pessoas que eu estudei, que eu estudo, que eu leio sobre, autobiografias, né? Pessoas influentes, pessoas inteligentíssimas, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Henry Ford, Napoleão Hill, Eckhart Tolle. Então, são pessoas que têm autobiografias, se a gente for olhar, são pessoas que estavam fora do padrão, que eram pessoas pobres, que não tinham esperança, e foram para a escola porque entendiam que ali era uma ferramenta muito poderosa. Porque, assim, é como eu disse, eu olhava para minha mãe trabalhando e eu dizia, esse é meu espelho de mulher que eu tenho, mas não é isso que eu quero, entendeu? Para mim. Então, eu queria algo muito maior. Então, se a educação ela tem esse poder, por que a gente não transforma a educação em algo tão melhor? Então, a educação, se você olha, ela está parada. Ali, mais ou menos em 1930, na Revolução Industrial, quando a gente faz mão de obra para trabalho. Né? Quando a gente não deixa a gente ser inteligente. Então, veja, quando eu forço os meninos a estudar, eu digo, já sabe porque ele convive muito comigo. E eu peguei no pé dele para ele estudar, fazer faculdade, ele disse, eu não vou fazer. Mas eu prometo para você que eu não vou me perder. Porque eu vi nele também essa esperança, né? Ele pobre, ele é um menino que estava no esporte, mas a vida de atleta ela é curta. Então, através da educação, eu sabia que quando ele deixasse esse atleta, ele ia ter outra coisa para ganhar o dinheiro dele, para sobreviver, para fazer a vida dele. Mas ele aí está tocando a vida dele, quando ele vir aqui, ele vai contar um pouco da história dele, que é incrível também, pode ter certeza. Mas a educação ela é algo que ela precisa ser mudada no Brasil. Ela precisa ser amparada, mas ela precisa estar nas mãos de pessoas que realmente amam essa ferramenta. É como o esporte, ele não cresce porque tem pessoas que... Não é que elas não entendem, é porque realmente elas não entendem o que estão fazendo. Ô Glébia, pegando um gancho, pedindo uma parte a você nesse sentido da educação, eu li uma sobre Heloísa Helena, isso foi Heloísa Helena, eu tenho quase certeza. Se eu estiver enganado, gente, vocês me corrijam, mas ela disse a seguinte, na época, isso em 1980, eu não sei se ela era senadora, deputada, era algo assim, mas ela falou o seguinte, sobre o Brasil e sobre a educação. Se o Brasil quiser mudar de patamar na educação, o Brasil tem que adotar uma geração de crianças e investir todo o PIB do Brasil na educação. E essa geração de crianças automaticamente adotarão as próximas. Eu achei esse pensamento de Heloísa Helena fantástico. E eu sempre trago isso em algum debate. Gente, vem fazer isso pela educação, pelo Brasil. A Constituição ela apareceu por esse desejo, né, de melhorar a educação. A LDB ela vem daí também, essa lei que dá direito à criança ir para a escola na fase realmente. Só que a educação ela parou. A gente está sentada numa sala de aula olhando para várias cabeças na nossa frente com uma pessoa que fala o tempo todo e que domina o conteúdo. Mas a gente precisa entender que a escola não é mais isso. A escola é algo, principalmente a geração de hoje, é uma geração muito inteligente. É uma geração que teve muito acesso, que tem muito acesso. Então, a criança, quando ela vai para a escola, praticamente ela já sabe ler. Né? Hoje, minha sobrinha com 3 anos, ela conhece algumas palavras. Meu sobrinho com 6 anos, ele lê fluentemente, 7 anos. Então, eu fui aprender com 7 anos ainda, porque era tudo muito atrasado. Mas hoje a gente vê que a gente precisa sentar em círculo, precisa olhar no rosto, precisa entender que cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma ideia. E existem muitos projetos, né, revolucionários para a educação, mas enquanto ele for político, ele não vai crescer. A educação ela é política. Então, quando ela é política, ela realmente ela é em cima do manufaturado. Ela forma pessoas para o trabalho, para a mão de obra. Não é que está errado. Tanto é que a gente hoje tem uma dificuldade de contratar pessoas. Porque a gente não tem formação. O Brasil é um país que passa por dificuldade por contratação. Porque se você for olhar, hoje o mundo é virtual. Essa questão da internet hoje emprega. Se a gente tirar hoje, a quantidade de pessoas que vai ficar desempregada é exorbitante. Então, a gente não contrata porque a gente não tem mão de obra. Se a gente não tem mão de obra, a gente não está formando mão de obra. Então, o que precisa ser feito? Renovar a questão de ensino. A gente mudou muita coisa no ensino médio. Se eu estudasse como hoje as crianças de hoje estudam, os adolescentes, pode ter certeza, com a cabeça que eu tinha, eu sairia PhD no ensino médio. Né? Porque a gente teve uma educação muito sofrida, muito escassa. Mas hoje existe um conteúdo de informação muito gigante. Só que as pessoas elas não sabem filtrar. Então, elas perdem muito tempo olhando besteira. Coisa vazia e coisas até que realmente não vão fazer elas crescerem. Né? Então, se você não estuda, não quer uma faculdade, você precisa ter uma formação para algo que construa você um ser humano melhor. Então, assim, o Brasil é um país muito rico, de pessoas inteligentíssimas. Só que ele está sobre mãos de pessoas... É como eu disse, é um país que respira política. Não que a política não seja importante, a gente só gira através da política. Mas a política ela precisa ter pessoas diferentes dentro da política agora. E se a gente não entender isso, a gente não cresce.
Então, a gente está criando uma geração doentia ainda, né? Pessoas que estão na escola como se não tivessem uma oportunidade. E a gente precisa despertar nas pessoas essa oportunidade de ser melhor. E só a educação vai transformar. Né? Os grandes líderes do mundo disseram isso, vivem dizendo isso. Martin Luther King. Os japoneses são incríveis na formação deles. Os chineses são exemplares. Coreia. E por que a gente não copia o que é bom do outro, né? Verdade. E mais ainda por ter um país rico, que a gente tem um país plural. O Brasil é plural. O Brasil é um país incrível, belíssimo. Culturalmente é o país mais rico do planeta, em tudo que a gente tem. E a gente vive estudando a história de outras pessoas. Quando a gente não conhece a própria história, quando a gente não entende o próprio país. Então o Brasil, com a mão de obra que ele se tem hoje, com o investimento que o Brasil pode ter hoje, que a gente é muito rico, muito rico o Brasil em todos os sentidos, pode ter certeza que aqui é o melhor lugar do mundo para se viver. Glébia, você já leu o livro O que o Brasil quer ser quando crescer? Ainda não, mas eu leio. Leiam, gente. O que o Brasil quer ser quando crescer. E a gente comenta depois sobre ele. Com certeza. Carmen? Tem aí, eu acho que está bombando aí a participação. Daniel, Giovana, Gelsá. Me digam aí quem está aqui nos acompanhando. Glébia, nós temos aqui os nossos colaboradores. TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha e a TS Construção realiza. Organização Devlin Torres. Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica estética que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dágila Siqueira. Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é nossa prioridade. Farmácia Tradição, tradição em cuidar de você. Eita, Glébia, olha mesmo como... Se alguém tiver uma pergunta, eu posso responder, né? Pode. Daniel ali, meu amigão ali, eu tá ali. Olha, vamos aí. Priscila, disse que não perdia por nada. Um abraço para Priscila, sua esposa, viu, Daniel? Minha amiga de infância. Tá aqui. Priscila Minha amiga Cala. de infância, eu carregava frete na feira para ir jogar videogame na casa dela. O pai dela tinha um videogame e comia o dinheiro da gente. No bom sentido, Priscila. Seu Arnaldo. Era seu Arnaldo, ele tinha um videogame. E aí tem lá com Priscila as filhinhas. As filhinhas de Priscila que não perdem uma também. Tempo bom, viu? É de Jailson Ferreira, boa noite, já estou aqui. Giovana Guimarães Salles, já estou aqui. Laura Pereira, boa noite. Cigano do Nordeste, o pai do nosso amigo Daniel. Juraci Salles, Juraci, estou por aqui. Francisco do Pesqueira Fuxico, eu quero uma. Daqui a pouco, viu? Daqui a pouco, Francisco. Tarcísio Dantas, eita, meu irmão Tarcísio. Aí na Coab 2, encontro de grandes amigos, Carlão e Glébia, minha querida irmã de trilhas e risadas. Tarcísio Dantas, meu amigão. Abraço, meu irmão. Priscila Carla, boa noite, olha ela aqui, Glébia. Minha amiga de infância. Boa noite, Priscila. Valdemir Oliveira, boa noite. Valdemir Oliveira é irmão de Daniel. Genival Silva, sem Jesus nem tente, lá no Rio Grande do Norte, viu, Glébia? Ô, meu irmão, muito obrigado mesmo, Genival. Priscila Carla, boa noite. Priscila, Valdemir, Genival. Deixa eu ver aqui. Vaulena Alves, saber como quer ir e como quer chegar. Saber como quer ir e como quer chegar. Realmente, Vaulena Alves, muito obrigado. Lucineide Leite, essa menina Glébia, ela é fera. Obrigada, gente, boa noite, muito obrigado por estar aqui conectado e acompanhando essa live maravilhosa. Porque realmente, sem vocês, é impossível a gente fazer essa live, né, Glébia? Não tem nem graça, né? Olha, temos aqui Rutinha, minha sobrinha lá em Recife, minha irmã Márcia, minha irmã Lígia, Gracinha em São Paulo, Santos, está acompanhando a gente, Robson e Simone, Paulinho de Paulo Melo, Roberto Brito e Roseli. Meus professores amados. Pronto, Genival lá no Rio Grande do Norte, sem Jesus nem tente, meu compadre e minha comadre, Adson e Camila. Alex da feijoada lá do Prado, a melhor feijoada do Brasil. Tarcísio Dantas, Genival Poeta, Ezequiel e Dani, advogados. Muito obrigado, meus queridos. Mateus, Alagoas Literária. Estourados. Cecília e Nicole, filha de Priscila.
Aos meus irmãos do PDAD, estão aqui ligados também, os irmãos de farda. Meu irmão Kleiber, Renato Magalhães, Evanildo. Gente, muito obrigado. Alexandre Almeida. Ó, nosso amigo aí. Obrigado pelo carinho. Que em breve vai estar aqui. Alexandre Almeida. Tainara, a esposa dele, já esteve aqui. Em breve teremos Geossá, o grande Geossá aqui. Veja, o podcast coberto de pessoas que só vêm para somar, Glébia. São pessoas de verdade, né? Sabe quem está ligado com a gente também? Dé. Professor nosso Dé. Amigo. Nosso amigo. E veio aqui já, né? Já, Dé veio aqui. Quem vem aqui também é Lu, professora Lu Moreira, que tem um trabalho maravilhoso. Grande profissional. Kleiber Galindo. Meu amigo também. Meu eterno diretor. Meu irmão, muito obrigado por estar nos prestigiando nessa noite maravilhosa aqui com minha prima Glébia. Glébia, continue aí. Nós estávamos falando assim, teve uma frase que você fala bem quando ele diz assim, que a gente fala sobre fé, né? E é como eu disse, a vida não é que ela é para ser difícil, é porque se for fácil a gente não valoriza. Não é? E tudo que é fácil, ele vai embora fácil. E se a gente consegue entender assim, ultimamente eu venho estudando muito sobre pessoas, né, que venceram na vida, não no sentido de estarem milionários em quantias de valores, né? Que o dinheiro ele é muito bom. Né? Como eu disse, a gente tem tanto medo de perder que a gente não ganha. Né? E assim, por ser de onde a gente vem, do sub-zero, de ter tanta escassez, a gente termina espantando as coisas boas que chegam para a nossa vida, né? Porque o bom também ele é assustador. Né? O bom ele assusta. É verdade. O bom ele assusta, da mesma forma que o ruim assusta. Mas é bom ganhar coisas boas, né? É bom ter coisas boas. E Deus, ele é assim, quando eu disse que ele era minha fortaleza, meu confidente, porque é onde ele está nos melhores e nos piores momentos. Mas é onde realmente, se a gente consegue estudar a vida de Jesus, recentemente acho que tem uma série muito famosa, que é The Chosen, né? Quem conseguiu assistir, então assim, eu já li sobre a vida de Jesus vários livros, né? Já estudei um pouco sobre ele, o estoicismo, toda a filosofia que cerca tudo isso, mas essa série, recentemente, que ela vai lançar a última temporada agora, eu assisti, e ali ela é como estar escutando um pastor, assim, se Jesus foi uma mentira, é uma mentira tão bem contada que dá para acreditar, né? Mas se ele for a verdade, que eu acredito que ele seja a verdade, ele é a maior verdade que possa ter existido nessa jornada. E quando Jesus ele veio aqui, ele veio com um propósito, né, como eu disse, muito maior. Jesus podia ter vindo como um rei, como algo intocável, um cara que sentasse num trono de ouro e desejasse tudo o que ele quisesse, fizesse tudo, né? E todas as pessoas estivessem ao alcance dele. Mas Jesus ele veio para os humildes. Né? Ele diz assim, eu não vim para os que estavam, para os ricos, eu vim para os pobres. Eu não vim para os curados, eu vim para os doentes e os enfermos. E eu acredito que a minha jornada ela veio mais ou menos assim. Meu carro-chefe sempre foi as pessoas com deficiência. E, a princípio, eu nunca entendi. Né? Porque foi assustador trabalhar a princípio. E eu disse, mas por que eles? Mas sempre foram as pessoas que mais se conectaram a mim. Né? E é engraçado quando eu me vejo hoje, até um amigo dele me diz, Kleber, eu encontrei um menino com deficiência, já mandei o pai lhe procurar. Aí eu disse, mas manda lá o que a gente vê o que possa fazer. Hoje eu não trabalho diretamente com atletismo, com revelação mais, né? Até porque minha demanda hoje é maior. Hoje eu treino realmente só Geossá. E o Instituto ele veio depois com essa pegada, não sei como vai ser, né? Hoje eu sou coordenadora técnica do Instituto, estou como vice-presidente, mas tenho o meu trabalho, né? Eu estou na gerência de esporte do município de Pesqueira. Mas, assim, eu sempre fui linkada realmente a essas pessoas com deficiência, eu sempre tive muita afinidade. E eu descobri que era aí que tinha. Essa fé chegava, né? Você trabalhou no POD, né? Trabalhei no POD, foi a maior escola da minha vida. Tânia, eu trabalhei num projeto do governo do estado, foi onde eu comecei tudo, né? Tânia foi uma das minhas mentoras também. É uma pessoa que eu sempre tenho a oportunidade, inclusive um beijo muito grande para ela. Ela com certeza ela deve estar ouvindo. Viu, Taninha? Taninha que descobriu o Geossá comigo. Ela vai estar aqui também. Vale a pena, viu? Tem uma história inspiradora. E a gente pescava esses meninos, é uma palavra que eu gosto muito de falar, né? Eu li. Eu ia nas escolas e tá assim, até hoje é assim. Então, hoje quando eu vejo um menino com deficiência, eu sempre encaminho pelo esporte, eu sempre coloco em algum projeto do município, eu sempre encaixo ele em alguma coisa. Porque é sempre como tem que ser, né? Porque o esporte vê isso. Então, eu descobri essa minha fé
Eu vivenciei essa minha fé ao longo dessa minha trajetória, né? Porque a gente quer que a fé se concretize em algo surreal. Só que se a gente entende que todo dia é um milagre, a fé se concretiza todos os dias, né? Porque se não fosse pela fé, a gente nem estaria aqui, né? A gente não sobreviveria a tanta coisa, como eu disse, tantas coisas que parecem ruins, mas aquelas coisas difíceis me formaram quem eu sou, né? Então eu descobri que por ele ser minha fortaleza, meu conforto, meu confidente, porque pode ter certeza, se eu for fazer uma coisa, eu vou sempre perguntar a Deus. Se é para mim, coloca no meu caminho, Senhor. Se não for para mim, me tira. E algumas vezes eu não consegui enxergar e eu quebrei a cara. Foram poucas, porque eu sou uma pessoa muito obediente, principalmente a Ele. Mas pode ter certeza que todas as vezes que eu ouvi meu coração, que era Deus falando, sempre deu certo. E assim, nessa minha jornada de se jogar no esporte de alto rendimento que foi com o Gelsá, eu procurei amigos, tinha coisas que eram surreais de acontecer. De ir para uma competição sem ter nada e de uma hora para outra tinha tudo. Tinha pessoas que estavam ali para acolher a gente. E nunca tinha andado em São Paulo e a gente meter a cara. E hoje eu ando em São Paulo, do Iopocachuí, o Rio de Janeiro, muitos estados. Hoje São Paulo praticamente é a minha segunda casa, né? Porque é o lugar que eu mais vou hoje na minha trajetória. Mas para você entender que a fé, ela é todos os dias. Ela não vai jogar um pozinho mágico e você... É como diz assim, Deus não é o Google para você fazer uma pergunta e ele responder instantaneamente. Hoje a gente diz que é a inteligência artificial, mas Deus não é um gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada, faz um desejo e ele vai fazer acontecer, né? Então, assim, Jesus, ele viveu uma vida duramente na Terra. Ele foi tão humano que ele teve que viver aquela vida para entender o quanto a vida é difícil. Mas o quanto você valoriza o quanto ela é difícil. Até porque os próprios discípulos de Jesus eram os piores. Eram pessoas que deviam imposto, eram pessoas que colhiam imposto, eram pessoas que tinham dívida, eram pessoas que não tinham nada com a vida, não queriam nada com a vida. Tanto é que quando tem uma cena que o soldado chega para ele curar o filho dele, que é uma passagem que a gente fala muito na Bíblia, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz uma só palavra e sereis salvo. Que isso na missa a gente fala, mas foi uma palavra de um soldado romano que quis que Jesus curasse o filho dele à distância. E ele tinha tanta fé que ele diz assim, em Jerusalém, eu nunca vi um homem com tamanha fé, que mesmo sabendo que era um romano, então o romano era contra Jesus e queria a cabeça dele, mas ele tinha ouvido nos bastidores algumas coisas e tinha visto alguns milagres de Jesus, e ele entendeu que aquele cara era tão surreal que se ele não acreditasse, como eu disse, se Jesus foi uma mentira muito bem contada, porque tem pessoas que duvidam da chegada dele aqui, da existência dele aqui, mas ele veio para uma promessa, né? Então é isso que a gente vem todos os dias, para uma promessa. Só que a gente não entende essa promessa. A gente está aqui por interesses próprios. A gente pensa que está aqui por interesses próprios. Eu também estou aqui para realizar muitos sonhos próprios, mas eu estou aqui por uma promessa muito maior, né? E assim, quando a gente entende isso, a vida ela fica mais tranquila, né? Então eu tive que curar muitas cicatrizes. Realmente, eu tive que vencer muitas coisas para não ficar remoendo. Quem convive comigo sabe que eu não reclamo de nada. Se eu estou chateada, eu estou chateada com uma coisa que aconteceu hoje ou daqui a pouco, né? Mas assim, eu sou uma pessoa muito realista com a vida. Eu sou uma pessoa muito para frente, eu sou uma pessoa muito autoastral, eu sou uma pessoa... E quando eu estou mesmo. Eu estou na bad e você vai entender. Eu consigo dizer por quê, né? Porque a gente se torna autossuficiente. Só quando a gente tem que entender que a gente é dependente, independente e interdependente. Então eu passei da dependência para independência. Depois eu fui ficar interdependente. Eu sou uma pessoa que preciso das pessoas, mas eu sou uma pessoa que consigo também conviver sozinha ou fazer minhas próprias coisas. Então, quando a gente entende essa interdependência, tudo fica mais fácil. Então, essa fé, ela traz para a gente para essa interdependência, né? Que passa pela dependência e pela independência. Só que a gente não entende. Então, a gente está perdido o tempo todo nessa jornada tentando achar algo. Então, muitas vezes, não é condenando ninguém nem julgando, porque eu não estou aqui para isso, né? Mas, assim, da forma como a gente leva a vida, a gente tem que entender que aqui não é passagem de férias. A gente não vai provar ir. A gente pode até ir, tirar uma foto e voltar. Mas a vida não é aquele momento. É como subir no pódio, como eu falei. É 2 minutos. Colocou a medalha, cantou o hino nacional, bora desce, que a gente tem que começar a treinar de novo para o próximo resultado, para a próxima competição. Então, a vida é essa correria. Mas ela é uma correria cheia de detalhes. A gente precisa olhar o sol, o céu, as pessoas, parar. Então, eu sou uma pessoa que gosta desses detalhes. Quem convive comigo sabe o quanto eu gosto de ser de verdade. Não que seja fácil, né? Mas é uma construção do ser humano todos os dias. Né? E a gente está muito artificial. A gente não sabe o que isso é fé, a gente não sabe se tem fé e às vezes pensa tanta bobagem e constrói tanta bobagem e acredita em tanta besteira, em tanta gente vazia, que acha que a vida é algo como juntar dinheiro, porque se eu não juntar,
né? A gente não está no Egito, que não tinha o Rio Nilo, né? Então, Na a gente não precisa Babilônia, juntar, né? Então a gente não precisa mais juntar, porque Deus também diz isso. Confia e entrega teu caminho ao Senhor, né? Então, se tu confia e entrega teu caminho ao Senhor, e também tem uma frase que é muito clichê, dá o passo que eu dou o chão. Então, se você acredita, pode ter certeza. Então, assim, são tantas misturas de frases, são tantas misturas de conteúdos, mas eu entendi que nessa jornada, se não fosse a fé, pode ter certeza que eu não estaria aqui. Porque realmente a vida, ela é dura, mas ela é maravilhosa. Tanto é que as cicatrizes, elas precisam ser curadas para você seguir, né? Quando a gente entende que é deixado para trás, eu olho para a minha ancestralidade, para os meus pais, para entender o quanto a vida foi dura com eles. Mas eu olho para mim e digo, olha, a vida foi dura com vocês, mas vocês abriram um caminho e eu consegui tanta coisa, né? Então eu realizei sonhos de pessoas que vieram muito antes de mim, mas não eram para elas. Porque de verdade a gente precisa abrir caminhos para as pessoas que vêm depois da gente, né? Eu não tenho filhos, eu não vou ter filhos, né? Eu escolhi não ter filhos. Então as pessoas acham que a gente é infeliz por isso, ou a gente precisa ter um relacionamento, a gente precisa estar com alguém, ou a gente precisa... Não, a gente precisa ser feliz, independente do que você faça, com quem você esteja, e onde você esteja. É sobre o que você está fazendo e como você quer fazer. Né? Quando disse na frase, é como você quer chegar e onde você quer chegar. Né? Então aqui eu estou por um propósito muito maior que isso. Eu já entendi que é isso. Só que eu sou muito feliz da forma como eu faço, pode ter certeza. E quando eu estiver infeliz, eu... pego a rota, recapitulo, faço o mapa de novo e recomeço, porque não é um problema recomeçar para mim, entendeu? Não é um problema. Eu não gosto muito de recomeçar, não. Eu gosto de ir até o fim, né? Mas a gente precisa recomeçar algumas vezes para dar continuidade a essa vida belíssima, né? A vida é um presente, né? E que presente, E né? que presente. Gente, nós estamos aqui com... Que segunda-feira maravilhosa, que depoimento, que mulher maravilhosa, que mulher forte, minha prima Glébia Galvão. Glébia, você faz suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Aí onde está o segredo de tudo, né? Porque se você escolhe, você dá a liberdade de fazer algo que é construído para você. Então, assim, eu tive muitas pessoas inspiradoras, pode ter certeza, né? Minhas madrinhas, que foram muito presentes na minha vida. Vizinhas, eu sempre gostei muito de pessoas mais velhas, de conversar, sempre gostei muito ali. De buscar esse exemplo. É muito interessante, porque minhas avós, a gente teve um pouco mais de distanciamento por conta da rotina, morava no sítio, minha avó sempre morou lá, e para ir era mais difícil. Mas, assim, quando a gente escolhe, tipo, é uma frase que eu sempre digo também, quando eu olho para a Glébia do passado, pode ter certeza que eu tenho muito orgulho de quem eu sou, porque da forma que eu escolhi, é a forma como é feita mesmo. E eu sempre entendi que a vida não era esse mundo fantástico de Bob, que eu sempre digo para os meninos, né? A vida não é esse mundo facilzinho que a gente sai pedalando como aquele bonequinho lá do desenho Mundo Fantástico de Bob e tudo vai se realizando, né? A vida, ela é construída, né? E ela é construída a duras metas. Mas se a gente não reclama, né? Como eu disse, se você tem fé e entrega teu caminho a realmente quem tem que... o plano superior, né? Tudo vai se tornar fácil. Então, eu escolhi realmente construir minha vida da forma como ela é construída. Então, eu não sou infeliz por isso. Eu sou fruto das minhas escolhas. Então, cada um tem que ser fruto das suas próprias escolhas. Né? Só que a gente, às vezes, escolhe pelo outro. Porque você julga, porque, um exemplo, você é um exemplo que você... Eu conheço sua história porque, primeiro, você é meu primo, segundo, eu conheço você de muitos anos atrás. Lembro de você em mototáxi, que não sabia nem ler. Só que quando você decidiu aprender a ler, você aprendeu a ler por algo muito maior. Não só foi pelo fato de você aprender a ler. E quando você disse, eu quero aprender a ler porque eu vou dar uma qualidade de vida melhor para minha família, porque eu já escutei sua história. E realmente você fez isso acontecer. Mas veja, foi fruto da sua própria escolha. Por mais que tivesse as pessoas apoiando, que a gente precisa de pessoas que acreditem nos nossos sonhos, tanto quanto nós, a gente precisa acreditar muito mais do que as pessoas, né? Porque como é que eu mato a sede de alguém quando eu estou com sede? Primeiro eu bebo minha água, e se eu puder deixar um pouco para alguém, não. Primeiro eu realmente... Tanto é que no avião, quando você vai estar lá no avião, as máscaras vão cair, coloca em você, para depois colocar no outro, porque eu preciso me salvar. Então esse mundo que a gente salva, esse mundo que a gente traz para o salvamento, que é seu próprio mundo... Através desse mundo você vai dar esperança para as pessoas. Então, como eu disse, hoje eu sou esperança para muitas pessoas, porque eles olham para mim como esperança. Eu não vim de berço de ouro. Eu vim realmente de uma família muito humilde, da roça, sem ter o que comer. Eu não tinha nem tênis. Eu tive meu primeiro tênis, acho que meus 20 e poucos anos. Eu ganhava tênis dos outros para calçar. Né? Roupa dos outros. Eu comprei minha roupa quando eu tive meu primeiro emprego, aos meus 21 anos. E hoje a galera tem tudo fácil. Os pais se matam para dar as coisas. Mas você precisa escolher, porque quando você escolhe, você é fruto da sua própria escolha.
você valoriza. Porque as coisas realmente elas não são fáceis. Mas se só ganha, tu vai valorizar? Óbvio que não. Então, é que eu não dou moleza a ninguém. Quem está comigo o tempo todo, principalmente os meus atletas, eles sabem. Então, muitas vezes eu digo, eu sou dura demais. Eu estou sendo dura. Os meninos sabem como eu falo. Olha, se eu for assim com você, me perdoe. Eu também sei reconhecer. Não, Gleb, você é da forma. Tanto é que assim, eu nunca me estranhei. Até fizeram uma pergunta uma vez para mim, um repórter fez. De todas as vezes, quem sempre tem razão? Aí já disse, Gleb. Então, veja, de uma forma ou outra, não é que eu sempre tenho razão, é porque eu sei o que é melhor para ele. Porque eu passei muitas coisas, ele também. Só que por ele ser mais jovem, ele precisa da minha orientação. Como os meninos, quem chega, né, na nossa vida, precisa da nossa orientação, do nosso exemplo. Mas como é que eu dou exemplo se eu não sou um exemplo? Perfeito. Né? Então, assim, Jesus, ele foi um grande exemplo. Ele não precisava falar nada. Só que ele precisou tantas vezes provar que era Jesus, que era desgastante para ele. E por que muitas vezes você se acha? Ou muitas vezes você não quer dizer às pessoas, ou provar para as pessoas, ou mostrar para as pessoas que realmente vale a pena viver uma vida boa, mas você precisa lutar muito. É como eu disse, muitos querem, mas poucos pagam o preço. Então, muitas vezes foi exaustivo para Jesus provar. Eu estou provando o tempo todo para vocês que eu sou o Filho de Deus. E vocês não acreditam. Então, eles faziam perguntas a Jesus que eram perguntas estúpidas. Que muitas vezes a gente se faz a nós mesmos. Nós temos muitos exemplos bons na nossa própria família. Você é um exemplo para a nossa família. Né? Então, por que você não olha aquele exemplo? Aí você está lá na internet olhando um monte de besteira de um povo vazio, sem noção nenhuma, e você achando que vai ficar rico fazendo bagunça, ou bobagem, ou idiotice. Alguns chegaram porque eles têm plateia. Mas se você consegue construir de uma coisa sólida, como eu disse, não se constrói uma casa no vento. A gente constrói uma casa em cima de uma pedra, porque é sólido. Porque ali nada vai destruir. Se a água vir, está tudo bem. Se o vento vir, vai ser sustentado. Mas a gente precisa ter base sólida. Então, precisamos ser bom exemplo para dar bom exemplo, né, Carlos? Então, somos frutos das nossas escolhas, pode ter certeza. Só que a gente se vitimiza e romantiza. Ah, eu sou assim porque fulano. A gente sabe que os maus exemplos estão aí. Mas ninguém está com um revólver na sua cabeça obrigando você a fazer nada. Né? Então, é mais fácil dizer que é o outro. Eu fiz isso porque fulano. Porque foi má influência. Ah, mas, pelo amor de Deus, você não tem mais 5 anos de idade. Né? Então, você precisa fazer suas escolhas e também ser aquela pessoa que assume seus próprios erros. Né? Quando você escolher, você precisa dizer, não, realmente eu errei pelas minhas escolhas merdas. Né? Então, eu vou voltar atrás, vou recapitular meu plano. Qual o problema de recapitular e começar uma nova rota? E às vezes por orgulho, por ego, eu não posso. Quantas pessoas já que foram embora achando que ia ficar rico em São Paulo? Vai lá ver se ficaram ricos. Pelo amor de Deus, gente. Estão morando embaixo de ponte, passando necessidade, e não voltam por orgulho, para ninguém ver a forma como eles estão chegando aqui de volta. Com um saco nas costas. Mas qual o problema? Entendeu? Então a gente precisa reconhecer o nosso erro, mas a gente precisa entender que a gente precisa recomeçar. Que pode ser esse recomeço que lhe dê uma nova jornada e um novo rumo. Então a gente não pode ter orgulho, né? A gente tem que realmente ser forte, assumir as escolhas, mas quando não der certo, recapitula a rota e recomeça. Gente, isso é Gleb e Galvão na essência, viu? O tempo constante passa, Gleb. A gente está chegando aqui ao final. Mas eu quero aqui agradecer aos nossos colaboradores. Não vai ser agora, não. Daniel, dá aí mais uns 10, 15 minutinhos. Não, aí, tá vendo? Uma conversa maravilhosa dessa. Gleb, nós temos aqui mais colaboradores aqui, a Grapel, Pontualidade e Responsabilidade, localizada ali na rua Vigário Espinosa, número 112. Doutora Eduarda Galvão, cirurgiã dentista, sua prima, Minha viu? prima. Competência e compromisso com a saúde bucal. Daniel Filmmaker, ó, a produção de Hollywood, aqui, ó, bem pertinho da gente. Talentos Estofados, o melhor estofados da sua cidade e região, fabricação própria. Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim, Caruaru. Unopar, Anhanguera, Polo Pesqueira e Colégio Sesg, funcionando no mesmo espaço. 2 polos de educação no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Temos aqui, Clébia, a Inspiração Contabilidade. Com uma formação acadêmica impressionante, Adelmo Costa chegou à excelência em contabilidade. Nova Arte Gráfica Digital. Atendimento personalizado com técnicas inovadoras. Metal Forte Serralharia, fabricação de portões,
estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalações de motores. Oferecemos material de qualidade por um preço que cabe em seu orçamento. Temos aqui ainda, Glebe, Henrique Motopeças, fazendo acontecer, localizado ali na Praça Jurandir de Brito, Centro Pesqueira. Campos Supermercado, a maneira certa de economizar. Rua Barão de Vila Bela, 207. Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade e região. Dona Carmen, tem mais alguém aí no... Saiu aqui, venha, pega aqui ele e você... Olha, vá preparando aí para daqui a pouco a gente... Fazer o sorteio, né? Fazer o sorteio. Um passeio duplo pela Liberbike. Então, quem não conhece a Liberbike, vai lá no Instagram. @Liberbike é uma parceria entre a Geossá, somos sócios, é uma empresa de passeio ciclístico, né? Aluga a bicicleta, tem diários, tem horários, você vai lá no link da bio, agenda seu horário, pega a sua bicicleta, depois devolve, é comigo que pega, mas é com o Geossá que agenda. Então a gente vai sortear um passeio duplo e 2 camisetas do Instituto. Diga aí, Kleber, novamente o Instagram. @Liberbike. @Liberbike, gente. Vamos lá. E aproveitando, Kleber, nos segue lá. O algoritmo hoje ele é indispensável para que a gente possa continuar com esse nosso projeto. Já tem esse danado por trás agora. Tem. Então nos acompanha lá. Instagram, Vozes em Debate. No YouTube também, Vozes em Debate. Vai estar lá no playback esse papo aqui maravilhoso, na íntegra, gente. Eu passo uma semana assistindo em casa. Viu? Pronto, vai estar lá no YouTube. Vozes em Debate também. Glebe, nós temos aqui, né, presente Geossá, Daniel, temos Giovana, que daqui a pouco eu vou pedir para a Giovana encerrar com você. É nossa jornalista mirim, viu? Eu conheço bem, desenroladíssima, admiro muito ela. Acho ela maravilhosa. Tânia Cavalcante, tá aqui. Glebe é top. Um exemplo de inspiração. Parabéns. Obrigado, minha grande amiga. Giovana Guimarães Salles. Esse podcast tem meu coração. Eita, Giovana, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, viu? E você conquistou o nosso. Pode ter certeza. Lucicleide Leite. Eu acho que está muito longe o Brasil, principalmente no esporte. A gente competir com outros países, os nossos governantes não investem. Verdade. Mas vamos acreditar. Verdade, Lúcio. Mas vamos não acreditar. Pode perder a esperança, não. Por isso que a gente está aqui com Glébia, com Geossá ali também. Kleiber Galindo. Eita, meu eterno diretor, Carlos e Glébia. 2 guerreiros considerados. Muito obrigado, meu irmão Kleiber, irmão de farda, nosso. Gosto demais dele, é meu amigo também. Anderson Cavalcante Araújo, boa noite. A trajetória transformadora que vem não só de pessoas firmes, mas de sonhos que já não são só sonhos, mas uma realidade vivida e viva que traz frutos, não só de atletas, mas de seres humanos. Realmente, meu irmão Anderson Cavalcante novamente, fico feliz pelo crescimento humano que minha amiga tem, que possa ser referência para todos nós, que sigam o seu caminho como ser humano. Muito obrigado, meus queridos. Meu filho está lá nos acompanhando na Austrália, minha filha está acompanhando em Caruaru. E Dona Carmen vai anotando, viu? Daqui a pouco tem o sorteio, né? Com certeza. Minha prima Glébia. Glébia, continue aí, né? Que é maravilhoso. Você nos inspira, nos transpira. Então, eu vou falar uma frase que uma vez uma amiga minha, ela falou que eu seria uma pessoa, se fosse para dizer assim um adjetivo sobre minha pessoa, seria uma pessoa idealista, né? E muitas pessoas me perguntavam também por que eu nunca fui embora daqui, né? Porque sempre viram realmente essa questão do potencial. Então, assim, as pessoas entendem muitas vezes que para você crescer, você precisa, às vezes, ir embora, né? Só que você só vai embora de algo que você não pertence. E quando as pessoas falam isso para mim, óbvio que a gente sempre escuta com muita educação, muito carinho, mas é algo que realmente nunca foi pensado. Por que você não vai embora? Eu tive muitos convites para ir para o Canadá,
São Paulo, Itália, né? Para a gente ir embora para treinar em outro país não seria tão difícil, a gente sabe, até pelo patamar que a gente tem hoje. Mas aí aquela coisa, a gente só resolveria, no caso, um sonho. E talvez isso nunca foi um sonho meu. Com certeza, de Jossanó eu sei que não, né? A gente tem sonhos de viajar, de conhecer outros países, mas não de ficar lá, né? Então, assim, quando a gente nasce em um lugar, é nossa segunda mãe, né? E eu sempre trago Pesqueira, a gente sempre levou a bandeira de Pesqueira em todos os lugares que estivemos, a gente sempre teve orgulho de de levar essa bandeira, mas levar nosso povo. Porque eu sou realmente uma típica mulher brasileira, nordestina, que a gente costuma dizer que tira leite de pedra, né? Então, não ir embora não foi questão só de não escolher ir embora. É porque eu sempre pertencia a isso, né? A esse lugar que é chamado Pesqueira. E eu nasci aqui. Aqui é minha mãe, né? Minha segunda mãe, minha terra. E quando a gente traz essa ideia de sonhar com uma casa, a gente não constrói uma casa longe de quem a gente ama, né? Então, se eu fosse embora daqui, pode ter certeza que eu perdi o sentido da minha vida, né? E embora talvez eu realizasse meu sonho financeiramente, mas nunca foi financeiramente, porque nunca me faltou, né? Então, por mais que eu tivesse medo na minha infância, depois quando entendi que virar essa chave da escassez, dessa pobreza, né? Porque espiritualmente eu nunca fui pobre, eu sempre fui muito rica espiritualmente, mas essa escassez é como diz, e porque algumas coisas acontecem para que a obra de Deus aconteça. Então, se tudo é perfeito, se tudo está resolvido, Deus aparece em quê? Porque a gente não vai parar para agradecer. Então, quando a gente passa por dificuldade, é onde acontece nossa fé. É onde Deus traz essa presença dele para dizer, olha, você é uma criatura minha, né? E embora de Pesqueira, o último convite que eu tive foi o Canadá. Ir para o Canadá, talvez com certeza eu ficasse milionária, até porque minha profissão lá ela é muito... Financeiramente ela ganha bem, né? Mas não é sobre dinheiro, né? Eu nasci aqui. Eu vivi aqui o céu e o inferno, em Pesqueira. Então, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu amadureci, foi aqui que eu virei todas as chaves, foi aqui que eu curei minhas cicatrizes, né? Então, assim, é o lugar realmente que está entranhado, né? Nas minhas raízes. Então, é aqui que vai ser construído esse meu legado. E Jesus, quando ele veio aqui, o legado que ele trouxe não foi dizer que era só o Filho de Deus. Ele trouxe um amor que transcendeu tudo, né? Então, ele deu sua própria vida. E quando a gente dá nossa própria vida, é onde a gente se destaca, quando a gente faz algo. Então, trazer o Instituto para construir, que, como eu falei também, para as pessoas parece algo impossível, porque ele não é um projeto pequeno, né? Para ser construído, ele é um projeto de 2,5 milhões, para ele ficar pronto. Mas é algo tão concreto para mim e para a Geossá que daqui a pouco ele vai ser construído. Mas é algo que, quando a gente transcende tudo isso, então só ir embora daqui não ia resolver nada, porque primeiro eu ia morrer de saudade. Segunda coisa, eu não ia ser feliz, né? Porque eu estaria longe de algo que me completa, né? Que é minha cidade, minha família, meus amigos, meus alunos, meu trabalho. Então, assim, a gente acha que fugindo de onde nós estamos vai resolver muita coisa, mas aí já está fugindo de algo, né? Então, tem muitas pessoas perdidas pelo mundo, tentando entender onde estão, mas não estão felizes, pode ter certeza, porque fugiu da sua própria responsabilidade, né? Fugiu do seu propósito. E a vida é isso, a vida é seu propósito, né? Então, ficar aqui, estar aqui hoje, pode ter certeza que é uma coisa que eu sempre digo, ninguém nunca vai duvidar do meu amor para minha família, pelo meu trabalho e por Pesqueira. Porque é algo que você não pode botar na balança. Porque é algo que transcende tudo isso, entendeu? É algo que transcende minha pessoa, né? E quando eu falei ali, você lá na minha própria história, quando eu entro em algo, pode ter certeza que eu entro de cabeça. Eu entro de corpo e alma. E eu entro com muita fé. E eu sempre falo, nunca vai dar errado. Porque não vai. Porque é um plano de todo... Nunca vai dar errado. Não vai. Porque é um plano de Deus. O plano de Deus, ele não vai falhar. Só que ele não vai ser perfeito, né? Verdade. Então, porque para a obra dele se concretizar, se precisa provar a existência dele. Então, a gente precisa falar desse poder, desse ser que transcende tudo, dessa energia, né? Dessa inteligência infinita, como eu gosto de dizer, que Deus é uma inteligência infinita, né? Então, a gente está sempre ali buscando dessa fonte. Então, quando a gente entende que a fonte é ele, pode ter certeza, nada é impossível. E a gente está aqui para quebrar o que é impossível, né? O esporte, ele é desafiador. Onde a gente chegou hoje, é impossível chegar. É impossível se manter, mas nós estamos lá. Nós chegamos. Nós levamos o nome de Pesqueira para o maior cenário esportivo do planeta. Nós somos os primeiros a levar o nome de Pesqueira, né? E somos os únicos no Paralimpo, né? E a gente foi lá, a gente provou que é real, que é possível, com muita fé, com muita resiliência, com muita humildade, respeitando todos os momentos, todos os tempos, todas as pessoas. Tivemos muitas ajudas. Pode ter certeza que ninguém nunca vai chegar sozinho.
Nunca, em nada. E não tem graça chegar sozinho, porque a vida ela é um complemento. Tanto é que a gente forma família. Para quê? Para não estar sozinho. E quando a gente não casa, a gente tem os filhos, a gente tem os sobrinhos, a gente tem os amigos. Ninguém nunca está sozinho, porque a vida é sem graça sozinho. Então, ir embora daqui talvez não resolvesse, porque não iria resolver. Então, ficar aqui é por algo muito maior. Muito maior. Gente, essa é Glébia Galvão. Minha prima, Glébia, vê que coisa... Sua presença aqui é tão maravilhosa. Em todos que estiveram aqui, eu aprendi alguma coisa. Saí daqui melhor. E com você não podia ser diferente. Amém. Pode ter certeza disso. E o interessante é que hoje à tarde, quando eu estava aqui, a gente organizando tudo para lhe receber, para receber Geossá, com um tapete vermelho, como você viu ali, com todo carinho e amor do mundo. Aí me telefona uma adolescente. E ela me disse o seguinte: seu Carlos, eu sou fã de Glébia. Eu posso assistir o podcast? Pode vir. O senhor deixa eu finalizar o podcast com Glébia? Eu digo, com toda certeza. Ela disse, eu sou fã de Glébia. Então ela está aqui. Essa responsabilidade eu não sabia, não. Pronto, eu estou passando agora. Giovana. E eu vou deixar para ela finalizar o podcast com Glébia e logo depois a gente faz os sorteios. Mas, gente, olha, nos acompanha lá nas redes sociais. Faça isso, não dê essa força, né, Glébia? Para esse projeto grandioso. São histórias de verdade de pessoas de verdade. Exatamente. E um projeto que veio para ficar e já ficou. Pode ter certeza que esse projeto aqui é realidade, Glébia. Pode ter certeza disso. Concretizou, né? Concretizou. Se profissionalizou, não é isso, Daniel? Não é isso, dona Carmen? E este convite é para você que tem sua empresa. Junte-se a nós, traga sua marca para o nosso podcast e vamos crescer juntos. E vem novidade aí, viu? Hein, doutor Robson? Tá vendo novidade, né? Né, Daniel? Aguardamos vocês, gente. Nos segue aí. E quem vai finalizar aqui é sua fã. Só vou fazer um convite antes da minha fã, que eu nem sabia que essa responsabilidade... Inclusive, eu sou fã dela, vou deixar aqui meu carinho e admiração. Daqui a pouco ela vai entrar aqui em cena. Sou fã também, é uma garotinha muito inteligente. A primeira vez que eu vi, fiquei bestificada com tanta inteligência e sabedoria, né? Mas com tanto carisma. E convido você a seguir e acompanhar nossas redes sociais, Glébia Galvão, Instituto Esportivo Fábrica de Sonhos, para você acompanhar toda essa trajetória desse projeto incrível que vai transformar muitas vidas em pesqueira. Geossá, né? Geossá Santos, que é o Instagram dele. Quando ele vir, ele vai fazer alguns comerciais aqui em algumas empresas, que ele é empresário. Muito bem, Geossá. Ele tem outras dinâmicas aí, mas convido você a seguir nossas redes sociais, né? O Instituto Esportivo Fábrica de Sonhos, para entender um pouco sobre a história e acompanhar toda a trajetória e tudo que a gente vai fazer na nossa pesqueira, pode ter certeza, transformar muitas vidas e encher as pessoas de esperança. Glébia, Geossá, o podcast Vozes e Debate não vai estar com as portas abertas, não. Vai estar escancarada para aguardar vocês. Esse projeto maravilhoso, esse projeto fantástico. Pode contar com o podcast Vozes e Debate. Não tenho dúvida disso. Prima, maravilhoso estar contigo. Isso vai ser a primeira de muitas, né? Com certeza. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Que o Divino Espírito Santo cubra a família de cada um de vocês. Muito obrigado por essa confiança. Minha prima. Obrigado você pelo carinho. Giovana, vem aqui ficar de frente com quem você tanto admira. Ela é minha fã, mas eu sou fã dela, né? Giovana, não sabia. Oi, pessoal, boa noite. Como vocês já puderam ouvir um pouquinho, eu me chamo Giovana e é um prazer estar aqui com vocês e com essa figura tão especial, Glébia. Bom, Glébia, assim, eu enquanto adolescente, como pessoa, admiro muito seu trabalho, de verdade. Você é uma figura excepcional no que faz e o seu exemplo muda vidas, assim como a educação. Eu particularmente sou suspeita a falar de educação, acredito que sim, a educação, o esporte são ferramentas fundamentais para mudar a vida de outras pessoas. É uma ferramenta que oferece oportunidades e estar aqui de frente com uma figura que é a prova disso, para mim é muito gratificante. Sim, sou sua fã, acompanho seu trabalho nas redes sociais e fico encantada, porque realmente você é uma figura que torna sonhos possíveis. Você é uma pessoa que acredita nas pessoas, que tem esse olhar sensível para a humanidade. Você é uma pessoa que se reconstruiu, que mostrou isso, que trouxe a sua realidade à tona e que trouxe como exemplo.
Então, é algo muito gratificante e inspirador. Então, assim, te admiro demais, assim como outras pessoas que estão assistindo aqui, pelo que a gente viu, o carinho transmitido por você e todo, como posso dizer, meu Deus, como a palavra para definir você, a grandiosidade disso, do seu exemplo, porque mais do que palavras, o exemplo muda tudo. O exemplo é a chave da virada. Então, você, enquanto professora, a gente vê que você tem essa responsabilidade e vê que você consegue mostrar isso de uma maneira tão importante, porque sim, um exemplo é bem importante, e ver os feitos que você conseguiu realizar através de nunca desistir, de estar sempre ali buscando, no foco, engrandecendo o nome de Deus e buscando sempre o melhor para você e para as pessoas que cercam a sua vida, é algo realmente grandioso. Então, bom, para mim você já é uma figura muito inspiradora. Mas, para encerrar, gostaria que você dissesse uma frase que pudesse inspirar outras pessoas, não só a mim. Então, vou falar olhando nos seus olhos. Você é uma menina extremamente maravilhosa, incrível, inteligentíssima. Sempre admirei você desde a primeira vez, que faz um tempinho já que eu lhe acompanho também, em alguns locais, né? Obrigado pelo carinho. Fico muito feliz como mulher poder ouvir de uma menina que eu sou essa pessoa inspiradora e que eu posso, que com certeza eu tenho alguma influência na sua vida. Fico muito feliz, né? E saber que está valendo a pena tudo isso, valeu a pena toda a trajetória, né? E você concretiza tudo que eu falei, porque é algo que transcende tudo isso, né? Então, se você está dizendo, é algo que realmente é como se assinasse um documento. A gente faz o documento, mas a gente só dá verdade a ele quando a gente assina de verdade, né? Então, hoje a gente assina mais um documento sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, sobre o meu exemplo, e agradecer demais esse carinho, esse respeito, saber que eu passo para as pessoas essa verdade é muito importante para que eu continue nessa jornada, que é desafiadora, como eu disse, não é fácil, mas é sempre possível. E eu quero dizer uma frase para você que está em casa, para todo mundo. Essa é a frase que configura muito, eu descobri lendo em algumas coisas, mas é uma frase que eu carrego comigo. Eu estou aqui para que outras pessoas existam, né? Então, através da minha pessoa, outras pessoas vão existir. Por quê? Através do meu trabalho, enchendo as pessoas de esperança, com tanta verdade, né? Buscando algo simples, mas através de grandes escolhas. É isso que eu trago, né? Eu estou aqui para que outras pessoas existam, e essa é uma responsabilidade, mas é algo que não me pesa, é o que realmente transcende tudo que pode ser dito, pode ser feito, e realmente eu vim aqui com esse legado, né? Com essa realmente essa responsabilidade. Então, essa frase que eu sempre carrego muito, eu estou aqui para que outras pessoas existam, porque foi assim que eu cheguei. Eu estou aqui porque outras pessoas existiram, né? E através de mim outras pessoas vão existir, por conta dessa esperança que você falou. Mas obrigada a todos que assistiram, obrigada, Carlos, parabéns pelo espaço, obrigada a você pelas lindas palavras. A Gelsá, né, meu parceiro, meu sócio, meu companheiro, meu amigo, meu filho, são tantos os adjetivos, né? Daniel, que está aí por trás das câmeras, né? Carmen, Galvão aqui, minha prima também, e a todos os pesqueirenses, se orgulhem muito da nossa cidade. Pesqueira é uma cidade que é sempre respeitada lá fora. A gente já furou essa bolha, já levou ela para muitos cantos. A Pesqueira é conhecida em muitos lugares através do esporte, mas pela terra belíssima de pessoas acolhedoras e de um lugar lindo, né? E que vai prosperar muito, pode ter certeza disso. Mas obrigada, boa noite a todos, e a gente vai para o sorteio agora, né? Isso. Desde já agradecer mais uma vez a sua presença, a participação e por você ter compartilhado um pouquinho das suas vivências, da sua essência. Então, vamos para o sorteio. Carlos vai fazer aqui com a gente. Vocês. Vai. Deixa eu mostrar a camisa. Já vou mostrar uma aí, que eu mostro uma. Ó, essa camiseta aqui é a camiseta do Instituto Fábrica de Sonhos. Olha, gente, todo mundo aqui, viu? Aqui lá. Ei, a minha não, a minha tá ali, não vai? De quem será? São 2 blusas e o passeio, O passeio duplo, então são Passeio duas. duplo. Vamos fazer o seguinte, primeiro as 2 blusas. Certo. Giovana, desenroladora, né? Clébia tira 1. Ó. Giovana tira 1. Ai, que responsabilidade. Quem será? Como Daniel, quem você será? vai tirar o passeio. Olha, Quem Daniel, será o gente, Felizarda aqui, ou Felizarda? Daniel, tu vai dizendo mãe, vá. Tirei logo do irmão. Não, mas E aí? O Júlio. Valdemir Oliveira. E
avisar ele. Aí, o passeio, ele vai escolher uma pessoa para fazer o passeio, né? Pronto. Porque se a gente quiser botar duas pessoas separadas, não tem como. Não pode sortear duas pessoas, entendeu, Carlos? Sim, No tô passeio, ele entendendo. escolhe outra pessoa, Escolhe entendeu? esse bike top. Pronto. Diga aí, Daniel. Olha aí, meu irmão, olha. Vai ter que, ó, Só perder uns tudo. quilinhos agora. Eu queria Eita. também, mas não posso, né? Deixa eu mostrar pra ele aqui. Passeio de bike. E eu sorteei, é uma sigla, EEB, Júnior. Esse aqui é a pessoa que vai ganhar a blusa. Certo. Júnior Espíndola, lá da Vila Nápoles, é taxista. Ah. Júnior. Você pega aqui com o Carlos, eu vou deixar com ele que é mais fácil. Venha buscar pro meu irmão. E o próximo ganhador ou ganhadora, o suspense no ar, foi Edjailson Ferreira, o grande sortudo. É de Jailson, meu companheiro de farda. Oi. Olha, meu irmão. Vê Essa menina vai apresentar o Fantástico aí. Vai. Tu queres? Mas a que começou aqui no. E diga que é de pesqueira quando ficar famosa. Ó, gente. Aqui aguardando vocês. Então vamos, os ganhadores. Valdemir Oliveira, o passeio de bike, não é isso? Júnior Júnior, Espíndola. Espíndola. E a Jailson Ferreira. Tá aqui. Ótimo, Júnior. E é Jailson. Meu irmão de farda. Tá aqui, gente, olha. Tudo bem claro, viu? Chaveirinho chique. E mais. Deixa eu mandar, pega aqui essa música. Menina desenrola. Essa daqui, vê que, Aquele é teu pai. vê que maravilha. Vê que Mas eu maravilha. sorteio hoje, é? Não. Vê que maravilha. Olha Esse o sorteio. aqui é da Top Model, gente. Baixa um pouquinho, cara. Baixo aqui. Sorteio de próxima semana também tá Aqui. ótimo. Vê, gente. Maravilhoso. Ia ser sorteado hoje. Mas como o Kleber já sabe. Rodem, vi aqui, eu tô assistindo. Esse vai ganhar. Aqui é de Veridiana Vasconcelos, a nossa empresária de pesqueira, da Top Model, certo? É um conjunto, Esse né? conjunto maravilhoso. Prima, mostra aí, ó. Vê É que um lindo. top, um cropped. Vê, gente. Esse aqui, a gente vai deixar para a próxima segunda. Topado. Lindo, vê que maravilha. Veridiana, muito obrigado, viu? Segunda-feira, Tem uma Esse aqui sortuda que sai. vai ganhar. Cara, se uma pessoa ganhar, uma pessoa mais magra ou mais muda, e como é que faz? Veridiana resolve. Ela prova. Veridiana resolve tudo, nem se preocupe. Tá certo, Vera? Ó, tô deixando essas voltadas para você. E, gente, na próxima segunda-feira, estamos aqui com o Heitor Vitor. Grande Nutri. Grande Nutri, excelente Nutri. Na próxima segunda-feira, para vocês. Na próxima segunda-feira, quem, Kleber? Heitor, Grande Nutri. Aguardamos todos vocês, gente. Fiquem todos com Deus e muito obrigado.